Meu amigo, minha amiga, bem-vindo ao Pré-Calouro da UEA. A aula de hoje, muito especial, a aula de literatura brasileira, vai discutir a vida e a obra de Milton Atum, principalmente o romance Dois Irmãos, que é leitura obrigatória para a Universidade do Estado do Amazonas. Responda agora, a obra Dois Irmãos do Milton Atum é um romance regionalista ou é um romance urbano, social ou de costumes? Olha, é um questionamento que só não sabe responder quem não leu a obra ou quem não pesquisou sobre o assunto. É claro que não apenas o livro Dois Irmãos, mas toda a obra do Milton Atum é uma obra urbana, uma obra social, dentro daquela linha de romance de costumes, ou seja, que analisa usos e costumes de uma determinada sociedade, quase sempre a sociedade amazonense, num determinado período de sua história. Quais são os detalhes que você deve lembrar na hora de uma prova, já que Dois Irmãos é leitura obrigatória? Acho que os dados técnicos da obra são muito importantes para você. Por quê? Porque mesmo que você seja um leitor atento, perspicaz, você estará mais preocupado com a sequência da história, com as características das personagens, com o desempenho de cada uma delas dentro da história. Mas há os dados técnicos que você deve anotar, rever para acertar no dia da prova. Comecemos então pela classificação do livro. Você já viu, é romance urbano, social ou de costumes. Então, por isso que o romance, de um modo geral, ele é, vamos dizer, uma espécie de busca. Todo romance, se vocês prestarem atenção, ele é uma espécie de busca, de demanda por alguma coisa, pelo sentido da vida, pelo amor, pela procura do pai, por exemplo, ou da mãe, né? Pelo sentido histórico ou individual. Obrigado. Quer dizer, é sempre a trajetória de uma vida que busca alguma coisa, algum sentido para essa vida. Isso é basicamente o romance, quer dizer, alguém, um personagem ou vários personagens que partem em busca de alguma coisa. Por isso que o romance, vamos dizer, clássico, ele é uma forma de aprendizagem. Ele acaba sendo uma forma de aprendizagem. Quer dizer, o que se procura? Às vezes se procura um enigma, desvendar um enigma, e não é possível. Outro detalhe, como é que o livro é composto? Ele começa com um preâmbulo, uma espécie de capítulo bem curtinho, em que se narra já o fim da história, ou pelo menos a morte de uma das personagens centrais, a Zana. E logo depois, uma sequência de 12 capítulos. Não há aquela divisão de primeira parte, segunda, terceira. São 12 capítulos em sequência. Outro detalhe técnico. Qual é o cenário do livro? Toda a história se transcorre em Manaus, é o cenário principal. Mas lembre que há também uma parte que se passa em São Paulo e até alguma parte que se passa no sul do Líbano, para onde um dos heróis foi mandado. E qual é o período, qual é a abrangência em termos de tempo? É a Manaus que vai de 1920 até 1960, portanto um bom retrato da nossa cidade durante 40 anos dentro da história de Dois Irmãos. O foco narrativo, como é que se dá a narrativa dentro do livro? O Milton fez uma narrativa especial em primeira pessoa, portanto a obra é contada por uma das personagens, mas curiosamente não é o herói, ou não é um dos heróis. Inclusive o nome do narrador vai sendo guardado,
vai sendo omitido até os capítulos finais. Chama-se Nael, mas você só sabe o nome do narrador já quase no fim da história. E depois a temática. Olha, acho que em poucas palavras poderíamos falar da casa demolida. Casa no sentido metafórico, simbolizando naturalmente a família. É que toda a história se transcorre dentro de uma perspectiva de drama familiar e a rivalidade entre dois irmãos gêmeos, naturalmente incentivada pela mãe dos dois, que dá preferência a um deles, termina destruindo a família e, no final de tudo, a casa, símbolo da família, é destruída, uma outra casa é construída no lugar e tome isso como metáfora da destruição da própria família. Preparado para responder a mais um questionamento sobre dois irmãos? Então, responda agora. Alim queria mandar os dois para o Líbano. Zana relutou e conseguiu persuadir o marido a mandar apenas... E agora, qual dos dois gêmeos a Zana persuadiu o marido a mandar para o Líbano? O Omar ou o Iacobe? Olha, se você está pensando no Iacobe, parabéns. Foi ele o escolhido, não pelo pai, mas principalmente pela mãe, pela Zana, a passar uma temporada no sul do Líbano para evitar as brigas que se tornavam cada vez mais violentas entre os dois irmãos gêmeos. É importante que você conheça com certa profundidade as personagens do romance. Vamos começar com a Zana, a esposa, a mãe dominadora. Pouco a pouco ela vai tomando conta da história, vai anulando as ações do marido e talvez ingenuamente, ou não sei se de propósito, daí a beleza do livro, você fica em dúvida com relação a isso, ela vai provocando mais e mais rivalidade, não apenas entre os dois filhos gêmeos, mas também acentuando a rivalidade entre o Omar, o filho que ela prefere, e o próprio pai do Omar, o Alim. A Zana, para mim, com o Nael, são os personagens centrais. São, vamos dizer, ela é uma espécie de grande matriarca, mas poderosa, na medida em que ela, vamos dizer, convence o Alim a tomar certas decisões, né? Mas há uma loucura nela. Por quê? Eu lembro que uma vez em São Paulo, não sei, era um clube de leitores só homem não entrava. E havia mães, avós, filhas. E aí me perguntaram sobre a Zana. Eu disse, olha, a loucura dela não é que ela escolhe um filho, é que ela é louca pelo filho. Você pode ter uma preferência e até disfarçar como mãe. Você tem 4 filhos, ou 3 filhos, ou até 2. Você tem uma queda por um deles. Não é? Quem é mãe aqui sabe disso. Aí eu perguntei para essas mães que estavam presentes, vocês acham que a atenção que vocês dão aos filhos e o afeto exatamente o mesmo, é distribuída? Vocês são mães equânimes? Aí ficou aquele silêncio. Eu acho que elas ficaram pensando, sabe? Só que no caso do romance, eu não podia inventar uma mãe que tinha uma mera preferência por um filho. Seria uma mãe quase que trivial, vamos dizer assim. A loucura dela tinha que ser, vamos dizer, esse desejo dela, essa paixão. O que é a paixão? A paixão, desde os gregos, é o desequilíbrio. Quando não existe mais a medida das coisas, os gregos, o ato passional é uma desarmonia, é um desequilíbrio do espírito. E a paixão é isso.
Quem se apaixonou sabe, ou vai saber, né, que não é fácil. Né? Então, ela renuncia ao próprio amor dela pelo marido e entra nessa loucura de possuir o filho. É uma possessão, porque ela está possuída por isso. Se eu atenuasse isso, o romance seria mais, vamos dizer, seria também mais atenuado. Segunda personagem importante do romance é o Alim, o marido dominado. Quando se casou com Azana, ele era contra a vinda de filhos porque ele achava que quebraria a harmonia do casal e a atenção da Azana deixaria de ser totalmente para o marido e seria dividida com os filhos. Sabe que ele estava certo? Quando vieram os dois gêmeos, o casamento entre os dois foi pouco a pouco esfriando e à medida que a rivalidade crescia, pouco a pouco Azana e o Alim foram se afastando ao ponto de ficarem isolados dentro da própria casa. Talvez o herói da história seja o Omar, o filho rebelde, aquele que desde a adolescência sentiu-se protegido pela mãe e ameaçado pelo irmão gêmeo Yaqub. Os dois eram só adolescentes, mas numa briga feia, o Omar cortou a face do Yaqub com uma garrafa quebrada. Foi por conta dessa primeira agressão que o Yaqub foi isolado do irmão e mandado para o sul do Líbano. O segundo herói da história é o Yaqub, o filho certinho, aquele que estudou, aquele que deu certo na vida, aquele que evoluiu, que foi embora para São Paulo e até conseguiu ajudar a família. Olha, sendo o filho certinho, pode haver a ilusão de que ele seja o filho preferido dos pais, talvez do Alim, mas a mãe, desde cedo, bateu o martelo e mostrou preferência pelo Omar. Outra personagem importante do livro é a Rania, a filha de Alim e Zana, irmã dos dois gêmeos. À medida que a história transcorre, ela mostra o mesmo temperamento da mãe. Vai pouco a pouco odiando o Yaqub e amando muito mais o Omar, o filho rebelde. Há uma cena de amor entre a Rania e o Nael, o narrador da história. É claro que é um romance proibido que não foi adiante. Por quê? Porque os dois são, no mínimo, tia e sobrinho, porque o Nael, com certeza, é filho de um dos gêmeos. Não se sabe bem se do Omar ou do Yaqub. A irmã tem uma relação incestuosa com o próprio Nael, que é a tia, né? Seria a tia. Ali é um incesto total, né? É uma promiscuidade terrível. Mas eu quis explorar essas relações também, a partir do comportamento dos gêmeos. Liv é uma personagem importante do livro. Foi por causa dela que os dois gêmeos brigaram ainda adolescentes. Por causa dela, o Omar cortou a face do Yaqub com uma garrafa quebrada. No futuro, ela vai fugir para São Paulo e, às escondidas, casa-se com o Yaqub, aumentando ainda mais a rivalidade entre os dois. O Galib é o pai de Zana, dono de um restaurante aqui em Manaus. Quando a Zana se casa com Alim, ele então sente-se realizado e volta para o Líbano e lá morre. O Abbas é uma personagem secundária, mas bem interessante. Foi por meio de um poema que o Abbas ajudou Alim a conquistar a Zana. Domingas é personagem importante do livro. Ela é a mãe do Nael, a mãe do narrador. Foi educada para ser empregada doméstica. Morou com o casal durante muitos anos e tudo indica que terminou envolvendo-se com um dos gêmeos. Tanto é que uma das belezas do livro é a dúvida sobre a paternidade do Nael. Seria o Omar
ou seria o Yacoube? Olha, antes de morrer, a Domingas confessou um segredo ao filho, ao Nael. Uma certa noite, foi estuprada pelo Omar. Não se sabe se esse estupro deu origem à gravidez e a dúvida então do leitor aumenta porque ele não tem certeza se o Nael é filho do Omar ou é filho do Yacoube. A Domingas, ela, vamos dizer, é a metáfora de muitas empregadas que eu conheci, né? Que inclusive toda essa humilhação que é mesmo própria dessa relação entre patroas e empregadas, que também é uma das nossas indignidades, né? Isso sempre me impressionou. Porque há coisas que impressionam para alguns e não impressionam para outros, não é? Ora, para esse meu filho, ver um homem, um mendigo deitado, esfarrapado, foi chocante para ele. Ele não aceitou isso. Por isso que ele perguntou. Para outras pessoas, isso pode ser normal. Ou pode ser, como dizem agora por aí, né? Ele merece estar ali. Tudo é mérito agora, né? Tudo é mérito. Ah, fulano se deu bem porque ele tem mérito. O cara que está lá fumado na calçada, né, não pôde estudar, não teve mérito. Como é que é isso? Você só pode falar em mérito numa sociedade verdadeiramente democrática. Se tiver oportunidades iguais. E isso eu falo para meus filhos. Vocês terão oportunidades muito maiores do que os brasileiros mais humildes. Eles têm que saber disso. Eu não posso mentir para eles. Não pode dizer, você é o máximo, você vai ser isso ou aquilo, ou médio. Não, você é um privilegiado. Ele tem que saber disso. Ele sabe. Agora ele sabe, né? Por isso que ele já pensa. Quer dizer, é uma coisa da sensibilidade. Quando eu via essas empregadas, e não era só na minha casa, era em todas as casas que eu frequentava, de alguns amigos, eu não entendia. Isso para mim não era normal. A desigualdade, para mim, não é uma normalidade. É isso que eu quero dizer. A extrema desigualdade não é uma coisa normal. É vamos dizer, é uma exploração do sistema que a gente vive. Vamos conhecer personagens secundários do romance, começando por Irmã Damasceno. Ela trouxe a Domingas do interior para a capital e depois doou ao casal Aline e Zana exatamente para ser criada, educada como empregada. Estelita batia no marido por causa da irmã dela. Era uma situação muito especial. O marido se chama Abelardo e, quando castigado, ficava no aposento dos macacos. Outra personagem interessante, o Talib, flagrado em cenas libidinosas, apanhava das filhas. A Dália é uma personagem interessante. Era uma dançarina e conquistou de verdade o coração de Omar. Agora, Zana, a mãe ciumenta, a mãe possessiva, fez tudo para que ela desaparecesse. O Zanuri, ou Zanuri, não sei qual é a pronúncia adequada, ele vigiava e delatava casais apaixonados. O Adamou, o perna de sapo, localizou Omar quando este sumiu com a Palmulato. Palmulato foi a mulher que mais tempo ficou com Omar. Lembre que a Zana, mãe possessiva, perseguia toda e qualquer mulher que se aproximava do filho. Mas ele, apaixonado pela Palmulato, sumiu com ela, desapareceu de verdade e demorou um tempinho para ser encontrado.
É bom destacar a atuação do professor Antenor Laval. Ele era uma espécie de líder estudantil, muito querido pelos alunos, foi preso pelos soldados do exército e morto 2 dias depois. Ele era tão importante na vida das pessoas que, quando ele morreu, o Omar adoeceu e o próprio narrador, o Nael, também adoeceu. O Nael é o narrador personagem, aquele que conta toda a história, baseado no que viu, baseado no que ouviu e também no que ele deduziu das histórias que lhe contavam. Situação interessante porque ele só vai aparecer mais no fim da história e pouco a pouco vai ficando a dúvida de quem é o pai do Nael, se é o Omar ou se é o Yaqub. A imaginação do leitor fala diretamente as várias possibilidades de interpretação. Por exemplo, quem leu Dois Irmãos pode imaginar que o pai do narrador é o Omar. Os outros podem imaginar que não é o Omar, é o Yaqub. E já ouvi leitor afirmar categoricamente que o pai é o avô dele. O Bolislau tem uma participação especial. Ele representa o comportamento agressivo do Omar. É o professor que foi agredido pelo Omar e, por conta dessa agressão, ele foi expulso do colégio. Uma dúvida que pode estar na sua prova de vestibular. Quem é de verdade o pai do Nael? É o Omar ou é o Yaqub? Olha, eu acho que você deve ouvir até o depoimento do próprio autor e ele vai falar sobre isso. Interessante, a beleza do livro está nessa dúvida. E já houve casos de uma professora de cursinho de Florianópolis, Santa Catarina, quando Dois Irmãos caiu na lista do vestibular lá, me mandar uma mensagem pedindo para eu provar que o pai era o Yaqub, porque no vestibular isso aí estava errado. Que eu tinha que ir ao cartório, mas uma embrulhada, eu ia metendo uma coisa jurídica. Eu disse, professora, não me peça isso, porque eu não sei quem é o pai do narrador. Eu mesmo não sei, a senhora pode achar que é um ou outro, mas quando eu comecei, antes de escrever, eu já sabia que eu não saberia quem seria o pai. E agora que você conhece todas as personagens e conhece também as situações em sequência, vamos testar os seus conhecimentos. Vamos a uma questão sobre o livro Dois Irmãos. Em Dois Irmãos, o destino final de Omar foi: letra A, fez as pazes com Yaqub e mudou-se para São Paulo. Você sabe que não, que a obra termina e a rivalidade entre os dois não acabou nem diminuiu. Letra B, que ele permaneceu no presídio sem esperança de sair de lá. Você sabe que também não é a alternativa verdadeira, porque ele saiu e, claro, mostrou-se mais rebelde ainda, não fez as pazes com a irmã e sequer fez as pazes com o Nael. Letra C, que ganhou a liberdade e assumiu seu amor incestuoso com Rania. Naturalmente, não. Letra D, que graças ao dinheiro de Rania, saiu do presídio, depois desapareceu. É essa a alternativa, letra D de dado. E a letra E, graças ao dinheiro de Rania, saiu do presídio e passou a levar a vida regrada ao lado da irmã. Nós sabemos que não, que o camarada era rebelde desde criança, a obra termina e ele não dá sinais de melhora. Mais uma questão sobre o romance Dois Irmãos. A reação de Omar diante do pai morto. Letra A. Abraçou o cadáver e chorou muito, pedindo perdão por tudo.
Olha, não é o Omar que nós conhecemos. Com a sua atitude de rebeldia, ele não fez isso. Letra B. Com o dedo em riste, fez ameaças ao defunto, desafiando-o e xingando-o. Acredite, é a resposta. É claro que a relação entre os dois foi uma relação tumultuada. Pai e filho não chegavam a um acordo. A briga entre os dois irmãos gêmeos contaminou a relação entre pai e filho. Letra C, que ele abraçou o defunto e encheu-o de carinhos, naturalmente errada. Letra D, que ele agrediu-o a chutes e pontapés, tendo que ser contido pelo narrador. A agressão não foi tanta, foi mais de palavras do que de atitudes. E letra E, mostrou-se alegre como se a morte do pai fosse um alívio. Também não. Resposta, letra B de bola. Vamos a mais uma questão para testar seus conhecimentos sobre o romance Dois Irmãos. Sobre Dois Irmãos, assinale a afirmativa incorreta. Letra A, quando os gêmeos nasceram, Dominga já era empregada na casa de Zana e Alim. Perfeito, né? Letra B, Abelardo era esposo de Estelita. Quando castigado pela esposa, ficava no aposento dos macacos, fora de casa. Também verdade. Letra C, Alim tinha duas filhas muito bonitas, Arria e Nárida. Quando era flagrado em cenas libidinosas com alguma caboclinha, apanhava das filhas. Naturalmente falso, você sabe que o Alim é o pai dos dois gêmeos, é o pai também da Rania. Quem é o camarada que tinha duas filhas e apanhava delas? Chama-se Talib. Resposta então, letra C. Confira a letra D. Dália era dançarina que, ao se aproximar de Omar, teve que enfrentar a mãe dele. Por um período venceu. Chegou a morar com o caçula por mais de um ano. Perfeito, né? E letra E. Irmã Damasceno, toda de preto, palmatória na mão, amedrontava a todos no orfanato. Foi quem doou Domingas a Alim e Zana, também verdadeiro. Mais uma questão sobre Dois Irmãos. Sobre Dois Irmãos, de Milton Atum, assinale a afirmativa incorreta. Das mulheres com quem Omar se envolveu, a que conseguiu tirá-lo de casa e das garras da mãe dele foi Palmulato. Você lembra a cena? Os dois fugiram, desapareceram e demorou um tempinho para que a Zana descobrisse o paradeiro dos dois. Letra B, por intermédio do professor Antenor Laval, o autor fala da repressão política em Manaus. Também perfeito. Lembra, a morte do professor mobilizou muita gente e o Omar e também o narrador Nael até adoeceram. Letra C, que a morte do professor Laval fez que Omar e Nael adoecessem. Acabei de dizer para você. Letra D, Dominga chegou a contar para o filho que certa noite fora estuprada por Omar. É um dos segredos revelados no fim da vida da Domingas. E letra E, antes de morrer, Iacob confessou que era o pai de Nael. O segredo fica, os dois jamais conversaram sobre isso e o Nael realmente fica na eterna dúvida de quem foi ou de quem era o seu verdadeiro pai. Meu amigo, minha amiga, a aula de hoje fica por aqui, mas você sabe que todas as nossas aulas, tanto de língua portuguesa quanto de literatura e de outras matérias, estão à sua disposição. Acesse o portal da UEA, veja o link para o pré-calouro e estude. Faça exercícios, treine, que assim você vai conquistar sua vaga na universidade pública.